Bom dia, gente. Como que vocês estão? Bom Sejam muito, dia. muito bem-vindos. Bom dia, Alan. Bom dia, Maria. Bom dia, Cindy. Bom dia, Leandro. Bom dia, Marcelo, Karine, a Vera. Muito bom dia para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai ver depois, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem estar aqui na hora. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dando essa pílula de hoje, essa pílula, um tema desafiador, um tema assim que depois que você entende ele, a vida é completamente transformada. E hoje eu vou falar sobre procrastinação, como que você vence ela, como ser uma pessoa mais produtiva, porque todo mundo está atrás de produzir mais, né? Mas às vezes nós precisamos das estratégias certas. Precisamos do método que funciona, não simplesmente de dicas vazias que não vão encaixar na sua realidade. Primeira coisa, eu quero me apresentar. Eu me chamo Grace Cabral, tenho 30 anos, sou mãe de dois, do Caio, que vai fazer 4 anos mês que vem, e da Manuela, de 2 anos. Sou casada com o Leandro. E a nossa história, assim, é um pouco parecida com a do Pablo e da Carol. A gente se conheceu na igreja. A gente, na verdade, é, eu e o Leandro, a gente era da mesma igreja que o Pablo era, e a Carol também, do mesmo lugar. Só que na época, né, a gente não se conhecia, porque é uma igreja muito grande. E eu não conhecia o Pablo porque são redes diferentes, era uma igreja na época, acredito, de 5.000, 6.000 membros. Então não dava para conhecer todo mundo, né? Mas na mesma época que ele estava, a gente estava na igreja também. E assim, a nossa história é um pouco parecida, porque a gente se conheceu lá, a gente converteu nessa igreja. Então, assim, a gente já começou a viver essa vida de unidade antes mesmo de da gente se casar. E eu trabalho, né? Hoje estou como gestora financeira e contábil interna da empresa onde eu trabalho. Além que eu faço meu trabalho aqui no Instagram sobre autodesenvolvimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre constância, disciplina e procrastinação. Além, né, das duas crianças, da casa e tudo que a gente tem para gerenciar. E por isso eu vim falar sobre esse tema, porque como o Ellen mesmo falou, nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente vive, principalmente, daquilo do skin the game, né? De você falar aquilo que você passa na pele. E eu contar um pouco da minha história de como eu venci a procrastinação e de como eu consigo fazer tudo o que eu faço hoje no meu dia, porque eu vou para academia às 6 da manhã, antes das minhas crianças acordar, levo para a escola, busco na escola, né? Aquela correria que toda mãe de criança pequena sabe. E assim, não é fácil, precisa ter muita disciplina, você precisa ter uma estratégia, precisa saber o que você quer, principalmente. Nós vamos falar sobre isso. E assim, eu vim contar um pouco da minha história e como eu venci para que você também consiga vencer essa procrastinação. Já vai me colocando aqui para mim, qual que é a área que você tem procrastinado? É na área física, é no seu exercício físico, é na sua leitura, é no seu devocional, é no seu projeto que você quer tirar do papel e não tira? Qual que é a área que você sente que você tem procrastinado, que você tem adiado, que você tem deixado para depois aquilo que você já tinha que ter começado? Vai colocando aqui para mim no chat para a gente ir conversando, porque aqui é uma troca, né? Não é só um que ensina, mas que todos aprendem. A gente está aqui falando, a gente aprende também com as pessoas que estão ouvindo e para a gente poder fazer essa troca. Eu coloquei a minha anotação aqui para mim não esquecer. Hoje eu vou trazer as 3 razões principais da gente procrastinar, porque todos pensam que a procrastinação ela é a doença, mas na verdade ela é um sintoma. Imagina que você está com febre, um pouco de tudo. Deixa eu colocar o chat aqui. Começo com ânimo e desânimo no caminho. Desanimo no caminho. É isso, né? É porque precisa ter a razão forte. Vamos falar, precisa ter o porquê forte. Vamos imaginar que todos estão com febre. E a febre, ela não é a doença. A febre, ela é o quê? Ela é um sintoma daquilo que você está sentindo. É um sintoma da doença que você está naquele momento. Às vezes você está com infecção de garganta, às vezes você está com alguma coisa. E a febre, ela é o quê? Ela manifesta que o corpo não está bem. É a mesma coisa que a procrastinação. A procrastinação, ela não é a doença em si. Ela é um sintoma da doença que você está tendo naquele momento. Hoje vejo que tenho
algumas áreas que estou procrastinando. Então, já vai anotando as áreas aí, Maria, para você tirar do papel e parar de procrastinar. E aí, o que que acontece? Deixa eu colocar meu celular no silencioso, gente. Aí, o que que acontece? A gente acha que a procrastinação é a... Gente, desculpa, porque desde ontem fiquei gripada por causa do tempo. Vamos tomar um café. A gente acha que a procrastinação é a doença e, na verdade, ela é o sintoma. Por quê? Hoje eu vou trazer três razões principais da gente procrastinar. A primeira delas, a Nairobi falou muito bem ontem. As pílulas que passou foram extraordinárias, né? A Ana falou sobre demos energéticos, aquilo que tira nossa energia. O Eli falou sobre, gente, desculpa, sobre posicionamento, sobre você falar aquilo que você vive. O Bernardo falou sobre ambiência, né? O poder do ambiente que você está. Depois veio o Marcelo falar das oportunidades que você pode criar, independente do seu contexto. A Nairobi foi linda ontem, falou sobre guardar o nosso coração, e ela falou sobre esse tema, de saber quem você é. Uma das principais razões que a gente procrastina, sabe, porque nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos de fato por que estamos aqui. Sabe por quê? Uma vez que você não sabe a razão da sua vida, você empurra com a barriga a sua própria vida. Você deixa para depois aquilo que você tem que fazer hoje. Uma vez que você entende que você tem uma vida. Ah, mas eu tenho várias oportunidades. Pois é, mas pode ser que hoje, a oportunidade de hoje, seja a sua última. Ninguém sabe o dia que a gente vai, ninguém sabe o dia que vai ser o nosso último dia. E essa oportunidade que você tem hoje, que pode ser a última, o que que você tem feito com ela? Você tem deixado para lá, você tem empurrado com a barriga, você tem deixado para depois aquilo que você pode fazer hoje. Você tem procrastinado e você tem levado a vida como se não fosse a sua última oportunidade, como se não fosse a vida que Deus te emprestou. A vida ela não nos pertence, ela nos foi emprestada por Deus. Então, a palavra diz que nós somos a habitação do Espírito Santo, que a nossa vida ele nos deu como oportunidade de fazer diferente e que essa vida foi nos emprestada. O que que você tem feito com a vida que não é sua, que você foi emprestada? Por que que ela foi emprestada? Porque ao final dela você vai ter que prestar contas dessa vida. E quando Deus chegar diante de nós e perguntarmos, Maria, Cindy, Alan, o que que você fez com aquilo que eu te pedi para fazer? Que a gente vai responder? Ah, Deus, eu estava tão ocupada fazendo tantas coisas que eu não fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Ou nem mesmo entendi aquilo que o Senhor tinha para mim, aquilo que eu tinha que fazer, porque o barulho externo estava limitando os meus ouvidos espirituais e eu não consegui entender, não consegui enxergar aquilo que o Senhor tinha para mim. Então, assim, é muito sério a gente chegar diante de Deus e Ele nos perguntar o que que a gente fez com a nossa vida e a gente responder que a gente estava ocupado demais, fazendo outras coisas e não fizemos aquilo que Ele colocou para a gente fazer. Quando eu iniciei, isso é bem forte, sim, muito forte, Maria. Uma vez que a gente entende isso, muda completamente, completamente a nossa vida. Imagina que cada dia que você tenha pode ser a sua última oportunidade. Cada dia que você tenha pode ser o seu último momento de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Tem uma história, não sei se você já conhece, é uma história conhecida, que a gente às vezes fica a vida inteira preparando um molde de chocolate para Deus. E quando a gente entrega diante dele, ele fala: Mas eu não gosto de chocolate. Então, imagina que você fica a vida inteira fazendo algo que não é aquilo que Deus pediu para você fazer. Você procrastina tanto o seu chamado, procrastina tanto aquilo que você precisa fazer. E quando você chega diante de Deus, você fala: Olha aqui, Deus, tudo que eu fiz, todas as minhas obras, tudo aquilo que eu preparei, tudo aquilo que eu me mantive a vida toda ocupada. E Deus vira para você e fala assim: Mas não foi isso que eu te pedi para fazer. Então, além de você procrastinar porque você não sabe quem você é, você não sabe o que foi feito, o que você foi feita para fazer. Outra razão é você não saber o que, o que você quer.
você não saber o que você deseja fazer. Porque a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus nunca vai te pedir algo, por mais difícil que seja, por mais que no início seja resistente para você, Deus nunca vai te pedir algo que você odeia, que você tem pavor. Sabe por quê? Porque Deus, ele é um Deus detalhista. Ele nos ama tanto que ele vai nos pedir para fazer aquilo que nós temos domínio para fazer. Aquilo que nós temos já um, aquilo que nós já temos um interesse, vamos dizer. Porque ele é um Deus tão bom que ele não vai te pedir para fazer algo que você não consegue fazer. A palavra diz que Deus não dá um fardo maior do que aquele que nós conseguimos carregar. E sobre a procrastinação, quando eu comecei lá atrás, eu mudei para a França tem 6 anos. Eu cheguei aqui, eu não falava nem bonjour, nada, zero, menos que zero. E quando eu cheguei aqui, eu vinha de uma vida muito ativa, porque eu sempre fui muito, muito ativa na minha vida. Eu lembro na época que eu liderava célula, eu participei de uma igreja em célula, e eu liderava célula, eu fazia faculdade, eu tinha irmão discipulado. Então, assim, eu saía de casa 6h30, 7 da manhã, e eu chegava em casa 11 da noite. Eu chegava só para dormir. Então, eu e minha mãe brigava comigo porque eu não parava em casa. Eu só chegava a dormir e saía, chegava a dormir e saía. E no sábado tinha reunião de discipulado com os meus líderes, tinha reunião de discipulado com as pessoas que eu liderava a célula, tinha a célula. Então, assim, eu era uma vida muito, muito, muito ativa. Quando eu cheguei aqui na França, foi aquele baque, né? Acho que todo mundo passa por esse deserto inicial. Até a Ana comentou sobre isso, né? E é normal. Acredito que todo mundo passa por esse deserto. 7:17, deixa Deus multiplicar os minutos. Todo mundo passa por esse deserto espiritual no início. E foi aconteceu comigo. Cheguei aqui e a minha vida foi aquele baque, parou tudo de uma vez, né? Parou tudo. E no início você não fala a língua, você não sabe onde você está, você não sabe andar, você não conhece ninguém. E com isso, o que que acontece? Você começa a ter aquela tristeza, né? Aquela tristeza profunda, você começa a procrastinar, você começa a rolar muito mais feed, porque a ansiedade faz ter esse comportamento. E eu lembro que quando eu comecei a minha transformação alguns anos atrás, não foi há 6 anos, porque teve um processo entre a minha chegada e começar a minha transformação. Eu lembro que como eu comecei, eu falei assim, eu listei tudo que eu queria ser, eu listei a minha realidade, e eu falei assim, o que eu preciso fazer para alcançar isso? E eu falei assim, como eu não conheço ninguém aqui, como eu não tenho contato com as pessoas aqui, eu vou mergulhar nos livros. E eu comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, comecei a entender, comecei a ver aquela vida, né? Porque o livro ele tem o poder de nos levar para histórias e para lugares, sem sair do nosso lugar. E eu comecei a ver aquelas histórias, a ver aquelas vidas, e eu falei assim, Deus, por que que eu não estou vivendo o que essa pessoa está vivendo? E eu comecei a falar assim, o que que essa pessoa faz para viver o que ela vive? O que que ela faz? E eu lembro exatamente na minha cabeça. Eu me fiz essa pergunta e eu falei assim: qual é o preço que essa pessoa paga para viver essa vida? Eu estou disposta a pagar esse preço. E isso é muito importante, porque você precisa estar disposto a pagar o preço da vida que você quer. A vida que você quer não é uma vida fácil. Não é uma vida da noite para o dia, é uma vida de muita constância, disciplina, que você não empurra com a barriga, que você não procrastina. Por quê? Porque se você vive essa vida que você só empurra com a barriga, você não vai chegar até lá. Você não vai chegar nessa vida que você aspira, entende? Então você tem que ter na sua consciência, você tem que ter na sua cabeça que qual é o preço que eu preciso pagar. É acordar às 5 da manhã. E eu me coloquei essa lista. Qual que é o preço que eu preciso pagar? É acordar às 5 da manhã? Então eu vou acordar. É fazer academia todos os dias? Então eu vou fazer. Aí fazer dieta. Ah, Graça, mas a dieta tem que pesar todas as refeições. Não importa. Qual que é o preço da vida que eu quero? Eu quero mudar meu corpo, então eu vou pagar o preço. Eu quero mudar minha mente, eu quero ter conhecimento, eu quero ter repertório para conversar de vários assuntos, então eu vou estudar. Ah, mas tem que passar horas e horas estudando, não importa. Eu estou disposta a pagar o preço. Qual é o preço para escutar a voz de Deus? Qual é o preço para ter mais intimidade com o Pai? É ler a Bíblia, é ter mais meu momento de oração, é estar mais conectada com o meu espírito, é fechar mais as vozes, tirar um pouco as distrações. Qual que é o preço? Qual que é o preço para ter mais intimidade com Deus? E eu me falei, eu estou disposta a pagar. Tanto é que nessa época eu fiquei um ano sem rede social nenhuma.
Eu não entrava em nada. Eu mergulhei nos livros, eu mergulhei na palavra, eu cuidei do meu corpo, sabe? Cuidar de você sem precisar, de uma certa forma, mostrar que você está cuidando. Às vezes, eu li num livro essa semana e é muito verdade. Às vezes Deus nos chama para sermos arco e às vezes Deus nos chama para sermos flecha. Mas antes de ser arco, você sempre vai ser flecha. Antes de você lançar alguém, Deus vai sempre te lançar primeiro. Antes de você ensinar outra pessoa, Deus vai te ensinar no secreto primeiro. Antes de você ter autoridade para falar sobre alguma área, Deus vai te ensinar naquela área primeiro. Deus vai fazer de você uma flecha na mão dele. Para só depois você consiga ser arco e consiga enviar outras flechas. Mas não quer dizer que uma vez arco, nunca mais flecha. Deus, ele sempre vai nos lançar como flechas em outras áreas, para que a gente tenha autoridade, para que a gente tenha vivência, experiência, intimidade e que a gente consiga ser arco na vida das outras pessoas. Tem um versículo que eu gosto muito, que é a terceira razão da gente procrastinar. Está lá em Provérbios 25, 28. Depois vocês anotam. Fala assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Em outra versão, ele fala assim, que a pessoa que não tem domínio próprio, ela se assemelha a uma casa cujas portas e janelas são caídas. Eu acho tão forte esse versículo, sabe por quê? Porque quando fala que uma pessoa que não tem domínio próprio, ela se assemelha a uma casa cujas portas e janelas são caídas, o que que você entende? Quando você vê uma casa que não tem porta nem janela, o que que você entende? É uma casa que qualquer coisa faz morada, porque não tem limitação, porque não tem controle, porque não tem porta para fechar, não tem limite. Então qualquer sentimento entra e faz morada. Qualquer opinião entra e faz morada. Qualquer ideologia entra e faz morada. Você entende? Qualquer coisa ao seu externo entra e faz morada, porque você não consegue ter domínio próprio. E uma coisa, a terceira razão para a gente procrastinar é justamente esse. A gente não consegue ter domínio próprio. Você precisa aprender e colocar na sua cabeça que você decide a hora que o seu corpo vai levantar. Você decide a hora que você vai levantar. Você decide o que você vai comer. Porque senão é o seu corpo que te domina. Eu lembro que quando eu comecei a minha transformação, que eu falei, tá bom, eu vi que todo mundo que tem a vida que eu quero acorda cedo. E eu tinha tanta dificuldade em acordar cedo, mas tanta. E eu colocava o celular para despertar, o celular despertar. Sabe quando você desliga sem ver e dorme de novo? Eu fazia. Eu desligava sem ver e eu acordava, gente, não acordei, o celular não despertou, despertou. É porque eu desligava sem ver. E aí eu desligava sem ver e dormia de novo. Aí o que que eu comecei a fazer? Eu coloquei o telefone longe de mim, de uma forma que eu tinha que levantar para desligar, porque eu falei, eu vou acordar cedo. Mas assim, muita dificuldade. Por quê? Porque além que o nosso corpo não quer, o diabo não quer que a gente faça, que acorde cedo para aprender a palavra. Ele não quer que a gente acorde cedo para dominar o nosso corpo. Ele não quer que a gente acorde cedo para cuidar da nossa mente. E fora que o nosso corpo ele não quer, porque o nosso corpo ele sempre vai procurar pelo conforto, sempre, sempre, sempre. Qualquer esforço, o nosso corpo vai fugir. Então, assim, entenda que o domínio próprio, ele é a chave para você lidar com as suas emoções, lidar com o seu corpo, lidar com a sua mente, lidar com aquilo que você come. Porque às vezes as pessoas falam, eu não dou conta de parar de comer doce, eu não dou conta de parar de comer besteira, porque e aí uma coisa vai levando a outra, né? E aí você percebe que você não come a comida, você come as suas emoções, você come aquilo que você está sentindo. E para resumir, gente, que já é 7h25, socorro Deus. 3 razões principais para a gente procrastinar. Não sabe quem é, você não sabe quem você é, não entende que hoje pode ser a sua última oportunidade. Segundo, não sabe o que quer, não sabe aquilo que você tem desejo, não sabe aquilo que você gosta, não sabe aquilo que você tem facilidade em fazer, porque isso está diretamente ligado com o seu propósito, com aquilo que Deus te chama para ser. E o terceiro, não tem domínio próprio. Se assemelha a uma casa cujas portas e janelas são caídas. E isso eu tenho hoje, eu quero passar 3 tarefas para vocês. A primeira delas, a pessoa que quer procrastinar, que quer liderar a sua vida por completo, ela não pode ter
ela não pode ter roupa que lembra ela da procrastinação. Quem aqui tem pijama furado, roupa manchada de que boa, qualquer coisa que quando você veste dá vontade de deitar e jogar no sofá e ficar rolando feed? Acredito que a maioria tem essas peças de roupa. Então eu queria te convidar a dar um limpa no seu guarda-roupa e a jogar fora toda a roupa que te lembra a procrastinação, você coloca e te dá vontade de se jogar no sofá, te dá vontade de não fazer nada, sabe? Aquela roupa que você coloca e fala, nossa, hoje eu tô de pijama o dia inteiro, que vontade de não fazer nada, vontade de fazer nada. Pois é. Por isso que é tão importante você levantar e já se colocar em ordem, porque uma vez que você olha no espelho e vê ordem e vê organização, você tem vontade de fazer as coisas, é verdade. Você tem vontade de vencer aquele dia. Se você fica de pijama o dia inteiro, mesmo que você tenha, Graça, eu tô em casa, não importa. Se coloque pronta. Pronta para quê? Pronta para viver sua vida, pronta para fazer acontecer, pronta para ser produtiva e não procrastinador, entende? Então a primeira tarefa é jogar toda a roupa que lembra procrastinação fora. A segunda tarefa, escolha uma ação apenas, apenas uma ação que você quer parar de procrastinar. Aonde você quer parar de procrastinar? É no seu corpo? É no seu físico? Você quer ir para academia? Você quer se alimentar melhor? É na sua mente? Graças, eu quero ter mais repertório, eu quero ter mais conhecimento, eu quero aprender mais, então comece a ler. É o livro que você quer começar a ler, já separa, já fala, eu vou ler uma página por dia, eu vou ler 10 minutos por dia. E tenta estipular uma hora, porque hábito, vou te falar um segredo, pega a chave aqui do hábito. Hábito, ele não gosta de variedade. Hábito gosta de repetição. Quanto mais você repete, mais fácil ele vira hábito. Quanto mais você repete um comportamento, mais fácil ele é internalizado e automatizado em você. Quando você precisa pensar naquilo que você vai fazer, você tem a tendência de não fazer, porque ele não virou hábito. Hábito é tudo aquilo que você faz sem pensar. Por exemplo, todo mundo acorda e já vai escovar o dente, porque virou um hábito. Muita gente tem um hábito de acordar e pegar no celular. Por quê? Porque virou um hábito. Você faz sem ver, você faz sem perceber. Então, o hábito gosta de repetição. Se você quer incluir hábitos bons na sua vida, você precisa repetir eles diariamente. E a terceira tarefa é mande perguntas. Faça perguntas, gente. Eu falo, tô tentando falar mais rápido, porque a hora. Socorro! Já mandem perguntas. Qual que é a sua dificuldade com a procrastinação? Onde você acha que você tem mais dificuldade? Alguém quer falar? Quando eu bebo meu café. Onde você quer deixar de procrastinar? Todo mundo ficou claro aí? Eu, eu vejo que eu procrastino muito na leitura. Na leitura, Maria? É, na leitura e outra coisa, igual você explicou aí, eu tenho assim o desejo dentro de mim de ter uma mensagem. Essa palavra que você falou aí pesa muito em mim, sabe? Assim, pesa muito, porque eu fico imaginando Deus falando para mim. Eu te dei algo e você não falou. Você não foi lá e não falou. Eu tenho vontade de fazer isso aí, igual você fez aí. Só que eu não sei se é medo, não sei se é um medo, mas sabe quando você se sente travada? E eu já ouvi o Pablo falando isso várias e várias vezes, mas eu ainda não consegui fazer isso. Fazer, você fala, é compartilhar com outra pessoa? É, assim, pessoalmente tudo bem, mas e aí, diante de, por exemplo, ir lá no meu Instagram, ir lá e falar alguma coisa, uma mensagem, porque eu escuto também o Tiago, né? Gente, um dia ele falou da mensagem que a gente, que existe, que eu tenho uma mensagem para levar, não existe ninguém que não tenha uma mensagem. Mas sabe quando você não consegue, sim, colocar isso para fora? É Sim. isso. Todos nós, Maria, todos nós temos uma mensagem. Todos nós temos uma mensagem. E quando você travar, você pensa que pode existir uma pessoa do seu lado que ela só vai conseguir escutar a mensagem através de você. E Deus, ele nos criou por um propósito, para relacionar. Nós somos o único ser humano, o único ser vivo que não consegue viver completamente sozinho, porque nós não fomos feitos para isso.
Por que que quando a gente está solitário, a gente fica triste e depressivo? Porque nós não somos feitos para viver sozinhos. Nós somos feitos para viver em comunidade, para relacionar. Então pensa que existe uma pessoa, a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo. Toda vez que você travar, eu não vou fazer, o que que as pessoas vão pensar? Não tá ficando bom. Não, agora não. Pensa que existe uma pessoa que vai escutar a mensagem, que vai escutar a palavra através da sua vida. E se você transformar a vida dessa pessoa, já vai ter valido a pena, já vai ter valido tudo. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo. Às vezes a gente acha que a nossa mensagem é para tocar milhares, mas às vezes não, às vezes a nossa mensagem é para tocar uma vida, e essa vida vai tocar milhares. Não foi como a mãe de Billy Graham, né, que investiu tanto nele, que colocou a sua vida, doou a sua vida para investir nele, para ensinar ele, para ensinar princípios, para ensinar isso, para ensinar a palavra, para ensinar a moral. E o que que acontece? Quantas vidas ele não tocou através, né, de uma vida que investiu nele? Uhum. Eu já fiz isso, Graciela. Digo assim, fiz isso, ó. Eu já fui líder de grupo familiar. A videira nasceu da igreja que era Luz para os Povos, entendeu? Aham. Pois é, eu fui de lá, fui líder de grupo familiar, já fiz seminário e tudo, mas hoje eu tô tão paradona. Começa, Maria, começa a falar. Não começa, né? Continua aquilo que já está aí Aham. dentro. Só Aí assim, igual continua. Às vezes, aí você falando da procrastinação, então eu percebo que eu ainda tenho isso, entende? não. Então, hoje você vai colocar no papel e vai falar assim: a partir de hoje, eu vou mudar isso na minha vida e vou parar de procrastinar. Começa Amém. falando, começa mandando um áudio para alguém, começa compartilhando a mensagem com alguém. Às vezes, se você não tem ainda. é, Vontade de aparecer e tudo, começa mandando áudio para alguém, olha, declara que a sua vida vai ser abençoada, eu tenho uma mensagem para você, e começa a declarar na vida de outra pessoa aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Amém. Gente, alguém tem outra pergunta? Alguém quer falar? Alguém quer compartilhar? Compartilha. Cindy, quer falar alguma coisa? É muito. Quando a gente encara o que você falou, quando a gente encara como se fosse o último dia, como se fosse que a gente tem. A gente sabe, mas a gente não pensa nisso, né? Que a gente tem um tempo limitado. Então, a gente tem que fazer as coisas acontecer nesse tempo, né? Me tocou muito. Realmente, você sabe da minha luta aqui. Realmente eu quero fazer acontecer. E parabéns, viu? Obrigada, amém. Já está acontecendo, sim, já está em movimento. Só de estar em movimento, mas em movimento no caminho certo, né? Então Exatamente. já é movimento, porque às vezes a gente acha assim, eu estou movimentando, eu estou me preparando. E às vezes a gente procrastina na preparação. Sabe Muito. por quê? Porque a gente fala, não, estou preparando, estou preparando, estou preparando, estou preparando, e nunca vai, só não prepara, só prepara. E às vezes a procrastinação está escondida atrás da preparação. Então a gente tem que falar assim, já me preparei, agora eu vou me lançar, agora eu vou. Porque Exatamente. hoje pode ser a minha última oportunidade. Hoje pode ser a minha última vez de fazer acontecer, de responder aquilo que o Senhor me chamou para ser. Talvez, Por- Graciele, assim, eu percebo também que existe um pouco de que tem que ser tratado. Eu estou procurando tratar isso também, é de fazer as coisas, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas, sabe? É o tal do perfeccionismo. Talvez ele Perfeccionismo. está escondido, escondido aí atrás. Aí fica assim, não, eu gosto de fazer assim, assim, assim. Então, como se não se sentisse pronta e não sentisse que aqui que está preparada, entende? É, isso Mas além da. Pode falar. Mas sua palavra foi maravilhosa. E eu, igual a Cindy aí falou, nossa, essa palavra assim foi tão forte de imaginar que é o meu último dia. Uhum. Toda vez, Maria, a gente tem que ter muito cuidado com o perfeccionismo, porque ele nos impede de fazer. Porque a gente nunca acha que está bom o suficiente. Mas Uhum. faz do jeito que tá, igual aquele servo, igual o servo que ganhou um talento, 5 talentos e 10 talentos. O de um talento, ele era tão perfeccionista, ele tinha tanto medo de perder o único talento que ele tinha, que ele guardou.
E quando guarda, o que que acontece? É tirado. E é dado para quem multiplica. Então eu tenho muito temor nisso também, porque eu falo assim, Deus, eu preciso multiplicar. Porque o Senhor, senão o Senhor vai tirar isso que o Senhor me deu. E vai dar para quem está fazendo. Porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus nunca vai parar porque a gente fechou a boca. Se a obra de Deus parar porque a gente fechou a boca, ele vai pegar o nosso talento e vai dar para quem abriu. E vai dar para quem está fazendo. Ele não para porque nós paramos. Deus não depende de nós. Ele depende apenas dele mesmo. Ele nos dá a oportunidade de sermos usados. Sim, você queria falar? Não, não, Grazi, era só para. Porque realmente parece que todas as coisas estão assim, sabe? Quando uma coisa está encaixando na outra, como se tudo estivesse sendo preparado, como cada palavra, cada momento, cada ação. Então, realmente, hoje foi assim, aquele despertar de uma coisa que aconteceu ontem e você veio reafirmar. Então, bateu muito forte, assim, em mim. Parabéns. Amém, amém. Amém, gente, amém. Que essa palavra, às vezes, ela é cirúrgica, né? É Dói, muito. às vezes, escutar. E é difícil, né? É difícil escutar e, às vezes, eu sinto, assim, que Deus está realmente com um bisturi na mão e moldando, sabe? E tirando aquilo que não pertence, colocando aquilo que é dele. E não é fácil ser tratada por Deus para sermos flecha e, principalmente, para sermos arco. Porque, como eu disse, a gente nunca vai ser arco se a gente não for flecha primeiro. E não é fácil ser moldado por Deus. A gente precisa ter muito discernimento, né? A gente é cirúrgico mesmo, é cirúrgico, mas é necessário. Eu sou muito a pessoa que eu prefiro ser cirúrgica tanto em mim, porque às vezes eu falo aqui, mas eu falo para mim. O que eu falo aqui, eu falo para mim mesma. Se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Eu preciso fazer. Deus, e se eu de me chegar diante do Senhor, se eu me perguntar e eu não fazer, Deus, se eu fechar a boca e o Senhor pegar o talento que o Senhor me deu e der para outro, sabe? Não, mas não é por medo, mas é por amor. A gente precisa fazer por amor. Quando eu falo isso, não é que eu vou fazer por temor de Deus tirar, mas é por amor, porque Ele me escolheu para fazer, entende? Então, assim, é uma palavra muito cirúrgica e que a gente precisa ter discernimento daquilo que Deus quer. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Quer compartilhar? Oi, Graça. Bom dia. Oi, bom dia. Eu não quero fazer pergunta, não, mas só vou te dar os parabéns por essa pílula. Foi muito boa. É um tema que não dá para falar em 15 minutos, né? É foda. Não dá, socorro. É muito boa. E quero falar também que agora a pessoa tá ficando mais pressionada, porque o nível das pílulas tá só subindo, hein? Ah, Tá só subindo. todas as... Se Ah, preparem. que isso. Todo mundo tem potencial, às vezes só está escondido, precisa colocar para fora. Tá só botando pressão na gente, ó. Tá pressionado. Todo mundo pressionado aí agora. Tá Próximo aí, ó. aumentando. Tá, O como chicote tá lá na palestra. estralando. Ó, você se lascou. Você se Lascou. Se lascaram. Se Tá lascou. todo lascaram, mundo sabe? lascado, viu? Todo mundo lascado. Gente, a estratégia tem que ir primeiro, filho. Você vai primeiro, vai indo primeiro, porque aí já vai tirando aí, já vai tirando peso, já vai falando. Misericórdia. Agora se lascaram os que vêm aí, ó. Todas as pilas que passou, a minha foi a menor, né? Não. Todas as pilas que passou foram maravilhosas. Essa sua arrochou mais ainda. Nossa, Ai, credo. muito bom. Eu sou assim, Deus me chamou de uma forma de ser muito direta, sabe? Apesar, às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque a gente não pode usar isso de muleta para ser mal educada. E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes para mim eu não estou sendo mal educada, mas para quem escuta é. Então, assim, essa forma de ser cirúrgica, direta, objetiva, eu ainda preciso, às vezes, ponderar, porque da forma que eu estou sentindo, às vezes eu falo. Então, assim, que essa palavra possa ter sido realmente cirúrgica na vida de vocês e que hoje, a partir desse sábado, não deixe para começar segunda, não, viu? Não existe isso de segunda, comece hoje. Comece sábado, domingo, comece o dia que você está e tire do papel aquilo que você procrastina. Eu vou finalizar, gente, em nome de Jesus, porque já tem 40 minutos. A minha pílula até agora aqui Deixa eu tem mais falar, minutos. Graça. Mas aqui a Oi. gente está ouvindo o que a gente, aqui nós estamos ouvindo o que a gente precisa de ouvir. Eu vejo assim, sabe?
que a gente precisa de Amém. ouvir para tomar a posição, né? Então, a gente está ouvindo que Amém. tem que ouvir. Você E tem que ouvir. maravilhosa a sua Amém. palavra, viu? Parabéns. Amém. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada. É uma honra para mim participar dessa plataforma, participar do início. Eu amo participar dos inícios, porque quando cresce, você olha lá atrás e fala: Uau, olha da onde a gente saiu. Você tem um testemunho. O bom de participar da plantação, né? Do cuidado, né? Da plantação, da germinação, é que quando você vê o fruto, você fala assim: olha onde a gente saiu. Quando eu olho para a minha vida da procrastinação e eu olho para trás e falo, olha da onde eu saí. Olha como eu estou, né? Meu marido mesmo fala, você é muito general, porque eu sou muito general comigo mesma, principalmente. Todo dia eu tento subir a barra. Todo dia eu falo, não, isso aqui eu já tenho um certo domínio, então eu preciso subir a barra, preciso ir mais, preciso conhecer mais, preciso aprender mais. E é isso, a gente sempre precisa avançar mais, né? Para a gente poder crescer. Se você para, morre, porque água parada é represa, né? A gente é rio, rio que flui. Amém, gente? Amém. Eu vou finalizar em nome de Jesus, né? Porque muito obrigado por todos estarem aqui. A gente se vê amanhã na próxima fila e ó, já é, faça seu dia Já é. acontecer. Amém? Beijo, muito obrigada, gente. Até a Tchau. próxima.